Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação, aula 8 do Direito Constitucional. Hoje veremos mais uma aula a respeito das liberdades, do direito à liberdade presente na Constituição, liberdade de informação e liberdade de profissão. Então, vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like para aumentarmos essa corrente aí e ajudar outras pessoas. Eu ministro a aula aqui, vocês deixam um like, ativam o canal, colocam algo nos comentários para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas que estejam procurando esse assunto, que estejam procurando informação. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Direito Constitucional, nosso curso completo e 100% gratuito que veremos na aula de hoje, aula 8, continuaremos a ver aqui o direito à liberdade presente na Constituição, liberdade de profissão e liberdade de informação. Então, vamos iniciar. A princípio, a liberdade de profissão. A Constituição, no seu inciso 13, artigo 5º, vai dizer o quê? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, a Constituição vai falar o quê? Que a regra é que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Deve ser respeitado o quê? A escolha, o interesse e a vocação de cada pessoa. Então, cada pessoa vai ter o livre-arbítrio aí de escolher para si qualquer trabalho, ofício ou profissão, né? Vai poder escolher lá mediante o seu interesse, a sua vocação. O Estado não tem nada a ver com isso. Essa é a regra. A regra é a liberdade, desde que de maneira lícita e siga os padrões éticos e também siga a lei. Então, a regra é que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que eles sejam lícitos e de acordo com a lei. Aí a pessoa vai poder sim escolher aí de acordo com o seu interesse e a sua vocação. Essa é a regra, mas como toda regra tem a sua exceção, isso aqui é uma norma de eficácia contida. Então, a Constituição diz que a regra é a liberdade, mas poderá vir uma lei que restrinja aí o seu alcance, né? Que traga alguma restrição a determinado trabalho, ofício ou profissão. Mas não é todos os trabalhos, ofícios ou profissões que serão restringidos. Tem que ter um potencial lesivo à sociedade. Aí sim vai poder vir uma lei que restrinja o alcance, vai trazer requisitos específicos para dada profissão. Por exemplo, a profissão de advogado, a profissão de médico, tem os requisitos aí, eles têm que fazer uma prova para provarem estarem habilitados a prestar o exercício aí de determinado trabalho, ofício ou profissão, né? Advogado e o médico são exemplos, né? Então, norma de eficácia contida. O que é a norma de eficácia contida? Vimos isso aí na aula 2. São normas auto-aplicáveis, auto-executáveis, mas elas podem ser restringidas. A aplicabilidade é direta, imediata e possivelmente não integral. Direta por quê? Porque não depende de norma regulamentadora para produzir os seus efeitos. A aplicabilidade é imediata porque elas estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição. E é possivelmente não integral porque ela pode sofrer uma limitação. A Constituição dá espaço para o legislador editar uma lei que restrinja o alcance de determinada norma, né? Então, é o caso que acontece aqui nesse artigo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, pode vir uma lei que restringe aí determinada atividade. Nós vimos isso aqui na aula 2. Vou deixar aqui no card para você ver após essa aula aqui, é claro. Então, continuando aqui, o que o STF entende também a respeito dessa restrição. Vamos ver esse julgado aqui. Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é o quê? A liberdade, como já falamos aqui. Apenas quando houver
potencial lesivo na atividade é que poderá se exigir a inscrição em conselho de fiscalização profissional. É o que acontece aí com os advogados. O bacharel em direito, para poder exercer a advocacia, tem que prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB. Então, quando houver potencial lesivo à sociedade, a lei poderá restringir o alcance aí, trazer alguma limitação, trazer algum requisito que você tem que preencher para poder prestar, para poder exercer determinada profissão. Então, a regra é a liberdade, mas poderá ser restringida aí a liberdade de profissão quando essa profissão puder causar algum malefício à sociedade. Agora vamos ver alguns pontos específicos a respeito da liberdade de profissão. Liberdade de profissão e prostituição. A prostituição é permitida aqui no Brasil? Vamos lá, 3, 2, 1, vamos à resposta. É sim permitida, não tem nenhuma restrição em lei à atividade de prostituição, né? A prostituição em si, ela não é proibida aqui no Brasil. Não é crime, pois atende o princípio da legalidade. As pessoas, elas podem fazer tudo que a lei não proíbe. Então, não tem uma lei que proíba a prostituição, então ela pode sim ser exercida. Ah, professor, eu vejo que tem determinado debate, determinada coisa a respeito aí da prostituição, que fala que é proibido. A prostituição em si não é proibida. O que é proibido? É você obter vantagem utilizando a prostituição. Vamos ver aqui. Condutas vedadas. É crime a exploração sexual. É o que? É o cafetão, né? Induzir alguém a satisfazer a lasciva de outrem. É o famoso cafetão aí. Ele é proibido aí pelo ordenamento jurídico. É crime a exploração sexual aí no Código Penal, artigo 227. Também é proibido você manter aí um prostíbulo, casas adultas, também é proibido aí pelo Código Penal, artigo 229, manter estabelecimentos em que ocorra a exploração sexual. Nesses dois casos aqui, essas duas práticas têm por objetivo obter vantagem aí com a prostituição. Então, o explorador sexual, né, o famoso cafetão, e os prostíbulos e casas adultas que obtêm vantagem com a prostituição são vedados, são condutas proibidas, são crimes. A prostituição em si não é crime, não. Então, continuando aqui, né? Outro ponto aqui sobre a liberdade de profissão, exigência de diploma para curso superior para a prática de jornalismo. Então, tem esse decreto-lei aí, né? Decreto-lei 972 de 69, né? É uma norma bem antiga que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista. Artigo 4º aí. O exercício da profissão de jornalista requer prévio registro no órgão regional competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que se fará mediante a apresentação de, aí o inciso 5º, diploma de curso superior de jornalismo oficial ou reconhecido, registrado no Ministério da Educação e Cultura ou instituição por este credenciada. Tá vendo o X aí? Quer dizer que tem algo desatualizado, né? Você já está careca de saber, se já acompanha o nosso canal, sempre que você vê um X assim, tem algo desatualizado. Então, hoje em dia não é mais necessário o diploma de curso superior para exercer atividade de jornalismo. Por quê? Porque isso aqui é uma norma bem antiga, ela não foi recepcionada pela Constituição. Vamos ver aqui. Constituição, artigo 220. Deixa eu sair aqui desse lado para vocês verem melhor. Prontinho? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Então, a Constituição diz que nenhuma lei pode trazer embaraço, dificultar a liberdade de informação jornalística. Mesmo com a Constituição dizendo isso aí também chegou lá no STF, né, para ver se o diploma era necessário ou não. O que o STF
decidiu. Deixa eu voltar para o outro lado novamente. Vamos ver aqui. Vamos ver esse recurso extraordinário aí, 511.961, que vai tratar exatamente disso daí. As liberdades de expressão, de informação e especificamente a liberdade de imprensa somente poderão ser restringidas pela lei. Em casos excepcionais, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como o direito à honra, à imagem, à privacidade, à personalidade em geral. A ordem constitucional apenas admite a definição legal das qualificações profissionais, na hipótese em que sejam elas estabelecidas para proteger, efetivar, reforçar o exercício profissional das liberdades de expressão e informação por parte dos jornalistas. Fora desse quadro, há patente inconstitucionalidade da lei. A exigência de diploma de curso superior para a prática de jornalismo, o qual em sua essência é desenvolvimento profissional da liberdade de expressão e de informação, não está autorizado pela ordem constitucional. Então o STF está falando que a exigência de diploma de curso superior para exercer a prática de jornalismo é vedado pela Constituição, pois constitui uma restrição, um impedimento, uma verdadeira supressão do pleno, incondicionado e efetivo exercício da liberdade jornalística e expressamente proibido, né? É expressamente proibido qualquer restrição aí à liberdade de informação jornalística lá no artigo 220 da Constituição. Por isso, o STF entendeu que aquele inciso ali desse Decreto-Lei 972 de 69, que fala aí sobre o diploma de curso superior para jornalismo, ele não foi recepcionado pela Constituição, é inconstitucional. Então, hoje em dia, você não precisa de diploma superior, de curso superior, para exercer a profissão de jornalismo. Então, muito cuidado aí na hora da prova. Mais um ponto específico a respeito disso aí: atividade de músico e a liberdade de profissão. Vamos ver o que o STF decidiu a respeito disso daí. Vamos lá. Vamos ver esse recurso extraordinário. Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A gente já viu isso. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. Agora o ponto. A atividade de músico prescinde de controle. Ela dispensa qualquer controle, constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia de liberdade de expressão. Mesma coisa aqui, não precisa de faculdade para você exercer a profissão de músico, não pode ter restrição. A atividade de músico prescinde de qualquer controle. Vamos ver outro julgado aqui do STF. O plenário do STF, no julgamento desse recurso extraordinário, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, incompatível com a Constituição a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como pagamento de anuidade para o exercício de tal profissão. Então, qualquer tipo de controle relacionado à atividade de músico é inconstitucional. Por quê? Porque a atividade de músico não tem potencial lesivo à sociedade. Então, não pode ter uma lei que traga restrição, que traga qualquer tipo de requisito aí para o exercício da atividade de músico. Se houver tal lei, será inconstitucional. Mais um ponto específico aqui, chegou ao STF se o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB, seria constitucional ou não, que o STF decidiu a respeito. Vamos ver esse julgado aí do STF que vai tratar sobre esse assunto. Então, bacharel em Direito. Quando a pessoa se qualifica a bacharel em Direito, alcança-se a qualificação em bacharel em Direito mediante a conclusão do curso superior e respectiva colação de grau. Então, o estudante de Direito, quando ele concluir o curso e colar grau, ele será bacharel em Direito. Por exemplo, ele vai poder dar aula aí em uma faculdade, mas ele não vai poder trabalhar como advogado ainda, porque exige o exame da ordem. Ele tem que passar primeiro no exame da OAB. Aí, o ponto específico agora.
exame da OAB. No que tange à atuação profissional, repercute no campo de interesse de terceiros. Então, por ser uma atividade que pode causar prejuízo a terceiros, é exigido para o exercício da advocacia a aprovação no exame da OAB, né? Mostra-se consecutâneo com a Constituição, que remete às qualificações previstas em lei. Então, o STF entende que é sim constitucional o exame da OAB, é um requisito necessário para a prática da advocacia, para que a pessoa, o formado, o bacharel em direito, possa exercer atividade de advogado, ele tem que ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB, totalmente constitucional. Então, passamos aí pela liberdade de profissão, agora liberdade de informação. Prosseguindo. Primeiro vamos fazer uma distinção aí de liberdade de expressão e liberdade de informação. Liberdade de expressão é qualquer manifestação do pensamento humano, é ter ideias e opiniões sobre determinado assunto. Então, é você pensar, é você ter ideias. Liberdade de expressão é isso. E a liberdade de informação está relacionada com a divulgação de fatos. É o direito de informar e o direito de receber informação. É o direito de você comunicar algo a alguém e também receber alguma comunicação de alguém. Você ser informado sobre determinado assunto. Então, liberdade de expressão é você ter ideias e opiniões. Liberdade de informação é você informar e ser informado. Então, vamos ver o que a Constituição nos diz aí sobre a liberdade de informação. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerá qualquer restrição, observando o disposto na Constituição. Parágrafo 1º, né? A gente já viu? Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Agora o ponto. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Então, é vedado qualquer censura a respeito da liberdade de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e da liberdade de informação. Ela não pode sofrer nenhuma restrição. Não pode vir uma lei que embarace aí a liberdade de informação. É isso que diz a Constituição. Então vamos lá. A liberdade de informação compreende o quê? A procura, o acesso, o recebimento e a difusão de informações e ideias por qualquer e-mail e sem censura, como diz a Constituição. Então você pode procurar informação, vai ter acesso, vai receber de alguém ou vai difundir aí, vai explanar, vai dar conhecimento aí, dar informação a outras pessoas. Informações ou ideias por qualquer meio de comunicação, pode ser rádio, TV, internet e não pode ter censura. Ah, professor, então esse direito é absoluto? Não é absoluto, porque nenhum direito é absoluto. Por quê? Porque você vai responder no caso de excesso, respondendo cada qual pelos abusos que cometer. Vai responder penalmente se cometer algum crime, também na esfera civil, né? Vai ter que pagar uma indenização e também vai se sujeitar ao direito de resposta, vai ter que dar à outra parte o direito de resposta com o mesmo tamanho, mesma duração e no mesmo veículo de comunicação. Então, a regra é que não haverá censura à liberdade de informação, mas quem extrapolar vai responder aí por isso. Então, artigo 5º, outro artigo aí a respeito da liberdade de informação, artigo 5º, inciso 14, né? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, é assegurado a todos aí o acesso à informação. E aquele que prestar informação vai poder resguardar a fonte. A gente vê muito isso aí nos filmes americanos, né? Aquele informante policial, então ele mantém o informante em segredo. Também na profissão de jornalista, né? O jornalista sempre tem algum informante aí que traz notícia e ele deixa ele em oculto, né? Não vai revelar quem é o seu informante. Ah, professor, isso aí é vedado, porque é vedado o anonimato. A pessoa tem que expressar as suas ideias, mas tem que se identificar aí para poder responder no caso de excesso. Então isso aí é inconstitucional, não pode. Tá errado, isso aqui pode sim.
mas não é que ninguém vai ser responsabilizado. É resguardado o sigilo da fonte, sim, quando necessário ao exercício da profissão, já demos o exemplo, mas quem vai responder no caso de excesso é a própria pessoa que veicular, que difundir essa informação. Vamos ver aqui. Não há violação à vedação ao anonimato. A divulgação da informação não será feita de forma anônima. O jornalista veiculará a notícia em seu nome e este estará sujeito a responder pelos eventuais danos indevidos que ela causa. Então, o jornalista, nesse caso aqui, vai difundir a informação que ele recebeu do informante, vai resguardar a identificação do informante, mas se ele abusar, se ele passar dos limites, ele vai responder por isso. A gente já viu, ele vai responder penal, civil e também vai se sujeitar ao direito de resposta. O STJ vai mais além, Súmula 221 do STJ. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano decorrente da publicação pela imprensa tanto o autor do escrito, o jornalista, quanto o proprietário do veículo de divulgação. Então o STJ vai falar o quê? Que se houver excesso aí, o jornalista responde e também o proprietário aí do veículo que difundiu a informação também vai responder. Então não há violação à vedação ao anonimato, Já vimos também isso aqui, eu acho que foi na aula 6, vou deixar aqui no card. Vedação ao anonimato tem como objetivo o quê? É uma garantia à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas e garante a responsabilização no caso de quem difundir alguma informação ou o pensamento ou uma ideia, ele vai responder no caso de excesso. Então, por isso que há a vedação ao anonimato, mas não se aplica aqui. Isso aqui é totalmente constitucional, porque o jornalista vai responder aí no caso de excesso. Tanto o jornalista como o proprietário aí do veículo de comunicação, segundo o STJ. Direito à informação na esfera administrativa. Vamos ver isso daqui. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33. Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular, ou de interesse coletivo, ou interesse geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Então, a regra é o quê? Que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informação de interesse particular, coletivo e de interesse geral. Será prestado no prazo que a lei trazer, sob pena de responsabilidade daquele agente, se ele não prestar no prazo. Essa é a regra é que todos têm direito. Mas a Constituição diz que tem alguns casos que isso vai ser restringido, ressalvado aqueles cujos sigilo seja imprescindível o quê? A segurança da sociedade e a segurança do Estado. Então, todos têm direito aí a informações dos órgãos públicos, princípio da publicidade. Será prestado no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Qual lei, professor? A Lei de Acesso à Informação. Eu já utilizei essa lei aí várias vezes para peticionar aí, para solicitar informações da administração pública. E é bem eficiente, viu? Eles prestam sim no prazo que está lá, bem antes do prazo, porque senão aquele responsável por prestar a informação, se não prestar no prazo, ele vai responder por isso. Então, ela é bem eficiente. Então, a regra é que todos têm direito, salvo quando poder afetar a segurança da sociedade ou do Estado. O STF já se debruçou sobre esse assunto. Vamos ver essa DPF aí. O Estado Democrático de Direito instaurado pela Constituição estabeleceu o quê? Como regra, a publicidade de informações referentes a despesas públicas, Informações dos órgãos públicos, prescrevendo o sigilo como exceção. Então, a regra é que todos terão acesso, mas a exceção é que vai ser restringido, prescrevendo o sigilo como exceção, apenas quando imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Ah, professor, mas isso é muito genérico. A STF vai dizer aqui, quanto maior for o sigilo, mais completas devem ser as justificativas para que, em nome da proteção da sociedade e do Estado, tais movimentos se realizem. Então, tem que ser uma justificativa plausível. Quanto maior for esse sigilo, mais justificado tem que ser essa restrição. Os tratados internacionais e a própria Constituição convergem no sentido de reconhecer não apenas a ampla liberdade ao acesso à informação pública, como visto no direito à liberdade de expressão, mas também a possibilidade da restrição
de acesso. Então, pode sim haver restrição. Quando haja previsão legal que for para proteger a intimidade e a segurança nacional e que seja necessária e proporcional. Então, se houver restrição, ela tem que estar em lei, tem que ser justificada e tem que ser necessária e proporcional. É isso que entende o STF. Então, como já disse aqui, essa lei já foi editada, é a Lei de Acesso à Informação, que vai trazer o quê? A abrangência, os procedimentos de acesso e de divulgação, as restrições de acesso à informação, classificação quanto ao grau, prazo e o sigilo e responsabilidade no caso de descumprimento. É bem eficaz essa norma aí. Então, todos têm direito à informação dos órgãos públicos, salvo nos casos que for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, mas tem que ser justificada e desde que esteja prevista em lei. Direito de petição, também bem usado aí perante a administração pública, bastante importante. Artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa do direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, direito de petição tem como finalidade o quê? Noticiar ao poder público um fato ilegal ou um fato abusivo. Para quê? Para que o poder público adote medidas para sanar essa ilegalidade ou esse abuso. Também serve para defender algum direito da pessoa. Ela vai peticionar aí ao poder público solicitando alguma providência. Então, direito de petição é um remédio administrativo e é protegido por mandado de segurança. E uma observação bem importante: não paga taxa ao direito de petição. A todos assegurado, independente do pagamento de taxas, o direito de petição. Mesma coisa aqui do direito de certidão. A todos são assegurados, independente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartição pública para defesa de direitos e esclarecimentos de situação pessoal. Aqui é o direito de certidão. E qual a diferença, professor? Aqui a finalidade é o quê? Obter provas documentais. Você vai obter documentos. Por exemplo, você quer um documento que esteja em determinado órgão público. Aí você vai fazer o requerimento solicitando aí uma cópia desse documento. Então, direito de certidão tem como finalidade o quê? Obter documentos que são provas documentais, oriundos de autoridade ou agente do poder público, que comprovem ou confirme determinado fato ou determinado ato. Então, essa é a diferença aí, direito de certidão para obter provas documentais. Direito de petição para noticiar um fato ilegal ou um fato abusivo, ou você solicitar algum direito aí perante a administração pública. Essa é a diferença aí desses dois conceitos. Também é protegido por mandado de segurança o direito de petição, bastante efetivo aí. Você fundamenta lá com a Lei de Acesso à Informação para ter acesso às informações do poder público. Então, pessoal, acabamos aqui mais uma aula de direito constitucional. Vimos dois conceitos aqui, dois direitos, né? Liberdade de profissão e liberdade de informação. Bem tranquilinho. Amanhã veremos lá no Constitu Questões exercícios sobre esse assunto. Então, se você gostou da nossa aula de hoje, se ela foi útil para você de alguma forma, se você aprendeu algo novo aqui, então assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo nos comentários. Ah, professor, por que você sempre pede isso? Porque isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e vai indicar para outras pessoas que estejam procurando aí por direito constitucional no YouTube, né? Então, para ajudar outras pessoas, eu estou ministrando a aula, vocês façam essas ações aí, ative as notificações, deixe o seu like, assine o canal. Se puder colocar alguma coisa nos comentários também ajuda. Então, vamos lá aumentar essa corrente aí. Mais informações e dicas no Instagram, @legislaação. Eu fico por aqui. Até amanhã, 8 da noite. Constitu Questões, exercícios sobre o que vimos na aula de hoje. Até amanhã. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislaação.